Sou Marileia Aracaki. Hoje eu inicio o meu primeiro episódio, Caminho do Equilíbrio, com a minha querida convidada, Adriana Araújo. Olá, tudo bem? Então, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você para ter um bate-papo, né, sobre biomagnetismo, que é uma das minhas referências, né? É um dos meus melhores trabalhos, eu digo hoje em dia, é essa técnica. Então, muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre o biomagnetismo, esse par biomagnético, né? Quais são os benefícios dele, o que ele pode contribuir na nossa vida, né? Adriana, como você conheceu o biomagnetismo? Olha, a história é bem interessante, porque assim, eu sou terapeuta integrativa há mais de 24 anos. Então, eu sou especialista em Reiki, em todos os níveis, todos os sistemas. E eu iniciei um trabalho com a Pastoral da Saúde em Minas Gerais. E as irmãs me chamaram para trabalhar com Reiki e dar curso para a comunidade, fazer atendimentos, enfim. E elas me convidaram para conhecer o Padre Elias. O Padre Elias é um dos primeiros médicos e padre que vieram do México para dar curso de biomagnetismo no Brasil. Então, eu sou uma das primeiras turmas que veio para cá. Mas o que acontece? Eu relutei muito, né? E eu falava assim, não quero saber disso. Isso é um negócio que não está dentro do que eu quero. Eu já trabalhava com a energia, com o reiki, enfim. Vai ter que trabalhar micro-organismos, bactérias, vírus. Não estava muito no que eu estava acostumada. 10 dias antes do curso, meu filho parou de caminhar. De repente, do nada, o Juliano, é o nome do meu filho, de repente ele amanheceu sem andar. Derreteu de uma noite para outra. Olha que interessante, uma patologia. A cabeça do fêmur. Olha. E do nada, assim, ele foi para a escola normal hoje, veio para casa, deitou, dormiu, no outro dia ele não caminhou. E aí eu falei, vou cancelar tudo, não vou fazer nada, não vou viajar. A minha mãe só parou, olhou para mim e falou assim, você vai. Porque você pode achar lá a cura pro teu filho ou alguma coisa que ajude ele, enfim. E viajei, né? Fui fazer o curso, deixei ele com a minha mãe. E aí no curso, o padre começou a explicar que o biomagnetismo equilibra o pH do corpo e as disfunções hormonais, enfim. Meu filho tinha 14 anos, então estava naquele ápice dos hormônios, sabe? E as emoções mudando, porque o biomagnetismo não atinge só o que é físico. O mais interessante é que ele atinge tudo, o emocional, as causas, a origem mesmo da patologia. E durante a aula ele explicava o seguinte: todos os dias os nossos ossos destroem e reconstroem. Eu achei aquele muito engraçado. Aí eu falava assim, como destrói e reconstrói, né? Ele falou assim, essa é a função das glândulas, trabalharem o tempo todo. Aí veio uma lâmpadazinha assim, falei assim, pode ajudar. Aí eu chamei ele e perguntei, falei, professor, é o seguinte, meu filho tem um problema assim, não está caminhando, teve um derretimento do osso, ele, simples, faça o rastreio. Eu na hora falei assim, que coisa estranha, né? Faça o rastreio, identifica as partes, o que está tendo, né? Aí ele achou. Nunca esqueço quais foram os pares, porque assim, é tão marcante. Foi parietal com parietal, que dá encefalite. Tireoide com tireoide, que é uma disfunção hormonal. Sim. E nervo inguinal com nervo inguinal, que é o caminhar, né? Que é justamente na área afetada. Ele fez um atendimento lá, eu liguei para casa, ele fez a distância. Ah, Eu liguei para casa e perguntei para ele como ele estava. Ele falou assim: você fez alguma coisa? Eu falei: fiz um atendimento à distância. Ele: por quê? Tô sem dor. Gente, para quem sabe o que é problema ósseo, não tem remédio que chega no osso. Chega no tecido, no músculo, mas não chega nos ossos. E aí eu falei assim: agora esse negócio tocou em mim, porque tratou com a minha dor, né? Foi dentro da minha casa, foi com o meu filho a dor, né? E eu fiz assim pouquíssimos atendimentos. O Juliano hoje caminha, anda, ele teve uma regeneração óssea, né? A indicação era de prótese, toda aquela coisa. Ele anda, ele caminha, ele trabalha, ele tem uma disposição única.
E ele teve uma recuperação do osso que derreteu, né? E esse foi o par impactante. Trabalhou o vírus, equilibrou o sistema do pH do corpo dele. Meu filho é outra pessoa. Olha, e na primeira sessão já a dor, ele já Primeira não sentia sessão mais ele já dor. não tinha dor. E mais quantas sessões você fez? Ah, eu fiz muito poucas. É. Eu não cheguei a 6, 7 sessões E qual foi para o ter tempo, resultado assim, de caminhar e ter autonomia. Foi uma questão dos 4, 5 meses. E o interessante que foi a distância, né? A primeira sessão foi à distância. Né? O primeiro, digamos que assim, né, para identificar o que ele tinha. Então foi uma coisa assim. E aí nasceu o amor infinito pela técnica, né? Porque aí eu vi dentro da minha casa uma coisa assim que para mim era impossível. É um osso, né? Para mim, como é que se recupera um osso? Né? E hoje ele é Não, normal. Juliano hoje é... Eu brinco que hoje ele parece um touro, né? Aham. Forte, anda, caminha, trabalha, tem disposição, faz faculdade, enfim. Então houve uma recuperação intensa desse osso. Aí nasceu esse amor, né? E daí você concluiu o seu curso. Aí eu concluí, me dediquei a um trabalho com a comunidade, fiquei para completar as minhas 200 horas, né? Que na época que eu fiz o curso era obrigatório, as 200 horas de estágio. E tem que ser na comunidade, é gratuito. Então eu assumi um compromisso com eles lá em Minas, atendi em várias comunidades, atendi o povão mesmo, né? Gratuitamente para juntar as horas de estágio. A experiência é linda, né? E sempre, assim, poucas sessões, né? Eu que acompanhei a comunidade, via resultados, assim, magníficos, que na medicina você não consegue ter tão rápido um efeito como a gente tem com o biomagnetismo. Maravilha. Sim. Que bom, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho, assim, todas as pessoas podem fazer esse tratamento de biomagnetismo? Todas as pessoas. De qualquer idade? De qualquer idade. Existem, assim, algumas postagens que às vezes as pessoas ainda perguntam, tipo, paciente que faz quimioterapia, né? A gente até já tinha conversado isso, né? Sim. Que tem divulgação que não pode usar. Pode sim. O que acontece com o paciente de quimioterapia? Ele entra num estado muito elevado de acidose, né? E o que é essa acidose? Essa acidose é a acidez no corpo. Então, quando o corpo ela entra num estado de acidez profunda, o paciente entra em coma e pode vir a óbito. Né? Então, a quimioterapia, ela acaba que ela desgasta, porque ela mata as células ruins, mas ela mata as boas também. Né? Então, esse corpo fica debilitado. Né? Se você já viu pacientes saindo da quimioterapia, eles saem muito debilitados, cansados, é muito difícil. O que vai fazer o biomagnetismo nesse caso de um paciente como esse? Vai estruturar esse pH, e a hora que estrutura, ele dá o quê? Digamos que dá saúde, disposição para essas células trabalharem. Você literalmente levanta, né? Dá aquela... Ai, tá tranquilo, né? E aí dá estrutura para esse tratamento. Então, a gente costuma falar o seguinte, as terapias integrativas, elas são para complementar o tratamento da medicina. Sim. Né? Porque, assim, não é papel do médico conversar com você, olha, você tá triste, você ficou chateado, você teve um luto, né? Você tá querendo matar meio mundo? Porque isso gera uma acidez enorme, né? A raiva, o ódio, isso faz o corpo ficar muito mais ácido, né? Eu costumo dizer assim, um copo de Coca-Cola, ele acidifica muito o organismo, né? Mas uma raiva é como se tivesse tomado 2 copos. Então, a gente tem que manter o equilíbrio emocional, porque esse emocional, ele também afeta e grandemente a acidez do nosso corpo. E os micro-organismos, o que acontece com eles? Eles se multiplicam conforme esse campo. Se está mais ácido, mais alcalino, né? E aí não dá para explicar muito em detalhes, mas, por exemplo, tem bactérias que gostam do ambiente muito ácido, outras que querem um ambiente mais alcalino. E aí há uma superpopulação no nosso organismo, aí o corpo não aguenta e adoece, né?
E vai ser bem gostoso estar conversando com vocês, porque assim, a gente tem muita história para contar, muito caso, muito trabalho assim, Que para interessante. estar contribuindo. Sim, o biomagnetismo ele trata tanto a parte física como a parte emocional, né? Sim, e grandemente. O que mais as pessoas te procuram? Em qual patologia eles mais te procuram? Para dor, parte emocional? Olha, eu já peguei de um tudo, hein? Desde É. doenças muito graves, a problemas emocionais também bem profundos. Depressão, ansiedade. Eu tenho um caso assim bem bonito de trabalhar em Goiânia, porque assim, eu trabalho no Brasil inteiro e fora do Brasil, aonde precisarem, a gente atende. Você faz mais tratamento online? Hoje em dia, sim. Ah, sim. Hoje em dia, mais online. E eu peguei o caso de 2 crianças que foram abusadas. Então, as meninas chegaram para mim com laudo de violência em casa, né? E a babá das meninas começou a abusar das meninas. E ela veio com um laudo, né? Que não sabia o que ela ia fazer. A mãe estava totalmente assim, desnorteada, né? E esse foi um caso específico de pontos emocionais. Esse eu tratei assim, só as questões emocionais. E uma das meninas, por exemplo, ela não conversava. Do tamanho bloqueio, né? Você imagina como que é ter sido violentada pela babá, pequena, não sabe o que fazer, não sabe conversar, não sabe contar. É muito difícil esse assunto. E eu fui tratando à distância dos fatores emocionais, o que dos fatores da menina estava pegando mais, e fui tratando. E a aplicação desses pares de ímã fazem com que se regule o pH do corpo e consiga ajustar, eu diria, aquele fator emocional. Uma das coisas mais gostosas que eu tive desse caso foi a foto da menininha sorrindo. Olha. Olha, tem coisa que eu falo assim, não tem preço. Ela me mandou uma foto assim da guriazinha sorrindo já. Ela falou assim, olha, ela tá brincando, ela já voltou a conversar, ela já tá sorrindo, ela tá comendo melhor. E assim eu fui acompanhando, né? Eu ainda acompanho, já tem quase 2 anos. Ah, tá. Eu ainda dou um suporte, sempre estou fazendo os fatores emocionais da menina. Mas foi assim, questão de 20 dias de ver a menininha assim já sorrindo, né? E ela não conseguia sair de casa, ela não tinha um brilho, ela não conversava, não comia, foi bem, bem difícil. Uma E sessão por semana? uma sessão por semana que eu fui fazendo com elas. Esse foi um caso emocional muito, muito lindo de acompanhar e ele vai regulando. E sempre dentro de uma mesma lógica, é o pH do corpo. Né? Se você regula o pH desse organismo, os fatores emocionais se resolvem, né? Luto também é muito tranquilo trabalhar, são 2 pares de ímã que equilibram esse campo eletromagnético, que é o que a gente tem, e a gente consegue resolver um problema de luto, de dor, de sofrimento. E é muito rápido, né? Nada invasivo. Gente, é 2 pares de ímã, né? De média intensidade. Aí que a gente vai se apaixonando, né? É impossível não, né? A gente, eu falo porque você também já, né? Já é apaixonada pelo biomagnetismo, né? Não Sim, tem como. inclusive a Adriana foi a minha primeira professora, né, de biomagnetismo. Abrimos o caminho. Foi muito bom. É muito bom, sim, o tratamento com os par biomagnético. O biomagnetismo, a gente pode estar tratando uma patologia, né, uma fibromialgia, uma dor, como a gente também pode fazer um tratamento para expandir a consciência, né? Agora você foi bem longe, né? Isso a gente já está num nível avançado da técnica, né? Mas assim, eu vou pincelar um pouquinho para vocês assim ficar um pouco mais claro do que é isso, né? Porque para entrar nesse tema vai ficar depois vão se perder. Então vamos lá. O biomagnetismo consiste em pH do organismo, que é acidez e alcalinidade, tanto para fatores de vírus, fungos, bactérias, parasitas, quanto dos fatores emocionais. Como que isso acontece, né?
Como é que você trata isso? O povo vai ficar curioso, né? Como é que vocês sabem? Onde é que vocês acham isso? É feito um rastreio, né? Então a gente ou tanto presencial, né, que a gente coloca o paciente deitado, faz o rastreio pelos pés ou por vários outros sentidos, pode fazer no pé, na mão, pela radiestesia com o pêndulo, né, que é a cinesioterapia. E aí a gente identifica dentro do mapeamento, nós temos um mapeamento, um rastreio onde a gente identifica as patologias e os fatores emocionais. Dando um salto, né, nessas informações, que a gente entra nisso que você está falando de ancestralidade. Como? A gente não vai no médico e o médico fala assim, seu pai teve diabetes, seu avô, sua avó, né? E aí vai buscando informação se a gente teve. Aonde está essa informação, né? Então, existe uma informação guardada no DNA, né? Então, nessa genética nossa que a gente vem trazendo. E a gente consegue também, dentro dos nossos rastreios, identificar em que geração estava a informação da doença, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes as pessoas falam assim: a diabetes do fulano é emocional, Sim. né? A pressão do ciclano é emocional, né? Todas as doenças, elas são de origem emocional, que desequilibra o pH do nosso corpo e desenvolve aí as patologias. Então, no biomagnetismo, a gente tem uma técnica que nós estamos estudando, né, que ela é recente, aonde a gente identifica em qual geração, né, foi por parte de pai, foi por parte de mãe, aonde está o registro inicial daquela questão que nós estamos tratando. Então, vamos dizer que o assunto seja uma diabetes. Então, eu vou perguntar lá para esse organismo, esse campo de informação que é o que a gente fala. Perguntamos nesse organismo, por médio desse rastreio, né, em que geração está a origem. Então, vamos dizer que está lá na 4ª geração. Nós conseguimos buscar essa informação, porque isso está nesse corpo, né? Não é uma coisa assim, gente, estou trazendo do espiritual a informação. Não, nós estamos tratando num corpo físico. É um campo eletromagnético, é um campo de informação da pessoa, né? Tanto que a gente não interfere, as práticas não interferem em nada de religião alguma, né? Nós estamos trabalhando com algo ali totalmente palpável, literalmente, né? Sim. E trazemos a informação. A informação está na 4ª geração. Foi pela parte de pai, né? Um avô nessa 4ª geração que teve um luto muito pontual, né? Que a maioria das vezes a diabetes é de uma tristeza profunda por falta de um amor que se foi, de alguém que eu perdi. Se vocês rastrearem na mente de vocês, assim, a conversa do início da diabetes está onde? Na síndrome do ninho vazio, na diabetes tipo 2, quando os filhos começam a cuidar da sua vida, fica o pai e a mãe em casa, desenvolve diabetes tipo 2. Mas a informação lá na 4ª geração, aí eu vou ver qual que é a causa. Às vezes morreu alguém, né? Às vezes a mãe morreu no parto e aquela criança veio, desenvolveu uma diabetes tipo 1. E aí eu consigo trabalhar aquela informação inicial agora, nesse campo de informação, para ter uma cura. Então, é possível que muitas doenças sejam curadas com biomagnetismo, sim. Já existe muito trabalho, muitas pesquisas. Então, é possível, sim, e a gente consegue identificar tudo. Se é local, se é ambiental, se é emocional, se é transgeracional. Aonde no campo de informação tem para que aquela pessoa ainda continue doente. É só rastreando e fazendo as perguntas. É só fazendo as perguntas certas, vendo, né? e aplicando os ímãs, né? Conforme as nossas tabelas, né? Nós temos um roteirinho de como aplicar cada par, né? Acho até que vamos falar disso agora, né? Esses pares magnéticos, como é que acontece? Sim. Como que funciona biomagnetismo para os autistas? Para pessoas que têm TH, para os autistas? Olha, eu vejo assim, o TDAH,
e o autismo e algumas síndromes raras, nós temos que trabalhar não só o paciente, mas a família em si, né? Qual que é a missão, talvez, daquele núcleo familiar quando nasce uma criança especial, né? Então, não vamos tratar assim de uma maneira... É muito especial a missão que tem aquela família de tratar de uma criança assim, né? Então, eu vejo assim, tem que tratar todos, o núcleo familiar. Mas talvez você quer perguntar na dificuldade, né? Porque a criança não para, agitada, Sim, e se principalmente quando movimenta. é pequeno, né? O rastreio Menos de... sempre é igual, né? E eu falo assim, eu não gosto de aplicar os protocolos prontos, né? Quem é meu Sim. aluno sabe que eu vou falar isso umas quantas vezes. A gente rastreia no campo de informação daquela pessoa e aplica. Se não dá para aplicar no corpo da pessoa, né? Isso vale não só para as crianças, mas para gestante, por exemplo, que você não pode não querer aplicar no corpo para quem tem marca-passo, por conta da bateria do equipamento do marca-passo. Você pode aplicar num modelo, que a gente fala antena. Então, por exemplo, você pode fazer o atendimento da criança em mim. Faz o rastreio, a gente pede permissão, faz o rastreio e aplica esses ímãs no meu corpo e o campo de informação dele vai sentir e vai melhorar da mesma maneira. Eu sugiro que faça na mãe, no pai, no irmão, mais ou menos assim esse atendimento. Fica bem leve. Fica bem leve, né? Já. E o ideal é rastrear separado, né? Fazer separado. Rastreia a mãe, depois rastreia a criança, sim. né? Pode atender tudo no mesmo dia, mas... Sim, fazer separado, rastreia né? cada um com o seu campo de informação, né? Adriana, o biomagnetismo, ele já está disponível na rede SUS? Essa é uma pergunta bem importante, Sim, né? E todas as práticas integrativas, né? Elas passam, sim, né? Tem por exemplo, o Giovanni Cherini é quem comanda, que é o presidente das práticas integrativas e complementares. Então, tem uma frente parlamentar para isso. Então, é ele que cuida dessa implantação, das leis, das portarias para serem aplicadas nos estados, nos municípios, enfim. E já tem muitas cidades, sim, trabalhando com as práticas no geral. E devagar, né? Porque isso não é devagar mesmo as coisas para serem implantadas. Algumas cidades já têm biomagnetismo para a rede pública, né? Pessoas que se voluntariaram para iniciar, porque é assim que começa o processo. É de voluntariado, de divulgação, aí as pessoas se unem às unidades básicas de saúde da família, que é quem tem essa abertura da lei, né? É a unidade básica de saúde da família. Então, começa como palestras instrutivas do que é o biomagnetismo, eles vão jogando isso para aquela população, a ideia daquela técnica, aí devagar com aqueles voluntários, né? Que inicialmente é voluntariado, vão atendendo nas unidades básicas de saúde da família e devagarinho aquilo vai aumentando, conforme a solicitação da população. Então, a dificuldade da implantação das práticas na rede é porque a população tem que ter conhecimento. Então, conforme a população tem conhecimento, eles vão pedindo para os seus delegados de saúde. E os delegados de saúde vão fazendo a coisa começar a acontecer e chegar a pedido da Secretaria de Saúde Municipal. A Secretaria de Saúde vai solicitar os profissionais da área para começarem um trabalho de divulgação. Por isso demora muito, né? A gente já podia ter todas as práticas, né, na rede pública, porque está na portaria, né? Já existe a lei desde 2006. Por isso... Nós estamos em 2024. Olha, né? já tem bastante tempo. Já tem muito tempo. Então, em 2006 começou a primeira portaria autorizando o Ministério da Saúde a implementação das práticas integrativas na rede, mostrando essa integração que deveria ter entre as práticas integrativas e a medicina.
para o médico cuidar de tudo aquilo que o exame está falando, né? Porque vai mostrar no exame, o colesterol está alto, problema de fígado, isso e aquilo. Mas e os fatores emocionais que estão fazendo ele ter tudo isso, né? E os fatores emocionais que fizeram a pessoa infartar, né? Nunca esqueço um atendimento que eu fiz no hospital. Uma vez eu subi, fui fazer reiki no hospital. E aí eu perguntei para o paciente, falei assim, mas o que o senhor está fazendo aqui? O senhor estava tão bem. Aí ele parou assim, minha filha brigou com meu genro, bateu nos meus netos. Aí começou a meio choramingar, bateu nos meus netos. Aí eu sentei lá, bebi todas. Aí para que viver, minha filha? Se eu vou ter que ver tudo isso? E ele teve um infarto. Olha. E aí eu falei assim, mas por que o senhor se preocupou com isso? O senhor tem que ver que é assim, né? A gente não manda nos nossos filhos quando cresce. Eu tentei dar uma apaziguada na cena, né? Mas e o impacto de como ele sentiu é que é o que fez a acidez elevada desse organismo. Aí você imagina assim, lá dentro do organismo dele, o como estava esse sangue quente e ácido, né? E que gerou esse infarto que ele teve. Claro que fatores, bebida, o churrasco, a gordura, tudo aquilo que o médico vai te explicar, que é por isso que você infartou. Sim, o médico tratou tudo o que cabia a ele. Mas e esse fator emocional, né? É da prática integrativa, é esse complemento. Então, o que defende a política nacional das práticas integrativas é que a terapia integrativa soma e complementa um tratamento de quimioterapia, um tratamento de qualquer tipo de doença que possa ter a pessoa, né? Por mais que seja uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, é um vírus que está ali, que foi transmitido por um ato sexual, por exemplo. Não, não é só isso. E quais os fatores emocionais que levaram a pessoa a atrair aquele vírus? Né? É bem interessante quando a gente começa a estudar a fundo isso, porque a gente atrai pelo campo vibracional. E a gente também pega aquela doença porque você atraiu por alguma necessidade emocional, né? Uma coisa muito linda de se trabalhar no bio é a droga, né? Equilibrando os fatores emocionais que levaram ele a precisar daquela muleta, daquele complemento emocional, porque a gente busca na droga um complemento emocional, né? E a gente consegue estabilizar esse organismo com esses fatores emocionais. Então a gente ajuda muito no tratamento que talvez ele precise do médico. E aí que essa política nacional entende que é a união das duas que vai fazer a saúde e a cura dessa pessoa, né? Então a gente não é contra jamais o tratamento médico, a gente não leva as terapias no seguinte olhar, vem tratar comigo ou com o médico. Não, é o complemento. Uma complementa a outra e as duas vão fazer a melhora daquele paciente. Isso é muito importante, porque eu vejo muitos erros por aí assim, ou você trata com uma coisa ou você trata com a outra. Tanto que o nome antigamente era terapias alternativas, né? E a lei foi mudando esses nomes porque ela está se tornando muito mais Integrar, né? Integrar, né? E se fizer mais clara para a população, né? Que é o trabalho da Política Nacional das Práticas Integrativas, né? Então é mais ou menos isso. Sim. Em relação às drogas, você já teve alguma experiência de fazer esse tratamento? Já tive sim. E aí é o que eu comentei, né? É um trabalho conjunto. Sim. No caso de um usuário, tanto que eu falo assim, eu não começo a tratar o caso. Tipo, vem o seu Pedro tratar, né? O Pedro tem 32 anos, bebe, fuma, isso, aquilo. Eu não trato dele de início, né? Eu falo assim, a gente tem que olhar um todo. O que está acontecendo nessa casa, né? Como é que está esse núcleo? Tanto que eu começo a trabalhar os fatores emocionais da casa.
Eu vejo o pai, eu vejo a mãe, os irmãos, como é que tá. É todo um trabalho, uma conversa de saber o que está acontecendo ali, que ele precisa buscar esse recurso, né? Então, assim, aplicando o biomagnetismo nesse paciente, nessa pessoa que usa droga, o que você vai fazer de cara? Porque o que a droga vai fazer? Não vai acidificar? Sim. Vai adoecer muito essa pessoa, de muitas outras coisas. Então, o que a gente vai fazer? Equilibrar o pH dele, vamos estruturar o corpo físico, né? De primeiro impacto, eu diria. E aí, devagar, você vai fazendo um rastreio dos emocionais, vendo se é uma tristeza, se é uma frustração, se é uma raiva, se é, quem sabe, uma pessoa que foi excluída, né? E ela se sente vítima ou ela não se sente amada, porque isso é uma coisa bem interessante de falar, porque o que acontece? Eu posso ter o maior amor do mundo, minha mãe pode me amar, meu pai pode me amar, mas eu não me sinto amado. Então, esse eu sentir, né, é uma das coisas que o biomagnetismo vai regular e vai trabalhar. Eu não preciso ter um trabalho de convencer você, olha, você tem que melhorar, você tem que ser mais alegre, você tem que sair, você tem que fazer isso aqui. Não é isso. O organismo vai entender, vai estabilizar aquela emoção e automaticamente a pessoa não vai tendo mais a necessidade de buscar aquilo. Então, é um trabalho, claro, que não é em uma sessão, né? É um acompanhamento, são vários atendimentos, né? Não vai ser em 2, 3 meses, você vai ter que acompanhar pelo menos aí de 8 meses a 1 ano. Só que depois a pessoa vai vendo que aquilo tem sentido, faz sentido esse atendimento, eu me sinto melhor, eu me sinto acolhido, acontece alguma coisa no meu organismo, não sei o que eu já escutei isso, mas é bom estar aqui, é bom passar por esse atendimento. Então, aí a pessoa vai vindo devagar. Quando você menos nota, ela já deixou do vício, E não né? precisa nem acreditar. Não precisa, como a gente já comentou. Não interfere em religião alguma, porque a gente não está falando em você tem que acreditar que o biomagnetismo funciona, né? Não precisa acreditar. Por exemplo, na pandemia, eu atendi muita gente em coma, entubada, a pessoa não tinha nem como conversar. Quanto menos falar se ela acreditava ou não no atendimento à distância de biomagnetismo, né? Sim. E tirei muita gente do hospital. Não tenho número para te dizer do quanto eu trabalhei à distância com biomagnetismo de gente entubada. Então, nada interfere no que você acredita, se você não acredita, se você acredita na técnica ou não. É um campo eletromagnético, né? Eu não sei se você já brincou com imã, né? E fica lá. Você não vê que tem um campo? Se você vira na polaridade, ele não gruda. Aquilo é um campo eletromagnético, né? E é assim que é também o nosso corpo. E é o nosso corpo, é a Terra tem esse campo magnético. Então, é o conjunto inteiro. Como eu falei, viu que a gente se apaixona pela técnica de um jeito, né, que é único, né? É um prazer receber aqui no Caminho do Equilíbrio. Eu fiquei muito agradecida, tá? Aí agora eu quero que você fala para mim a sua rede social, o seu contato. Bom, eu que agradeço muito mesmo a honra de estar aqui com você, participando aqui desse seu podcast, o início, né? O primeiro, olha que lindo, né? Sim. E aí nós vamos divulgar, né? Depois o Instagram, na página da Mari. Vocês podem nos acompanhar, né? Somos terapeutas de biomagnetismo, somos terapeutas integrativas, né? Porque temos várias terapias, mas mais especializadas hoje no biomagnetismo. E é muito bom estar aqui. Muito bom mesmo. Ai, gratidão, gratidão mesmo, tá? E eu agradeço os meus apoiadores, Chakra Mancala, Comic Bike, Águas Kangen, Espaço Luzingai e Domínio Auto Reparo.